Vamos lá, gente, começar a nossa aula de quarta-feira, né? Mais uma aula de matemática. Vamos corrigir aquelas atividades que ficaram para vocês segunda-feira, que foram as páginas 65 e 66. E vai ser explicado a parte razão entre grandeza de mesma espécie e espécies diferentes, tá certo? E o exercício que vai ficar para vocês hoje são as páginas 68, 69 e 71, tá certo? Vamos começar a nossa correção. Já tinha dado uma explicada na aula passada, agora vamos corrigir de vez. Pegue aí o livro de vocês, acompanhem comigo a correção, tá bom? O segmento AB mede 6 centímetros. O segmento CD mede 2,4 centímetros. Aí o item A diz assim: escreva a razão entre as medidas dos segmentos CD e AB. Ó, CD é 2,4, né? Deixa eu fazer aqui, pronto. 2,4. E AB é 6. Pronto. Ah, tia, então a resposta já é essa? Não, você vai simplificar. Você vai pegar aqui, ó, e vai igualar as casas decimais, como eu tinha falado na aula passada. Então aqui fica 24, né, para ficar um número inteiro. Aqui eu acrescento um zero. Aí o que você vai fazer? Você vai simplificar. Se você observar, a gente consegue simplificar aí por quanto? Ah, tia, dá por 4, dá sim por 4. Se eu simplificar 24 por 4, você vai obter 6. E 60 por 4, 15. Tia, ainda dá para simplificar. Por quanto? Por 3, muito bem. 6 dividido por 3, 2. 15 dividido por 3, 5. Aqui, ó. Certo? Aí a medida AB corresponde a quantas vezes a medida CD? É só fazer a divisão que você vai encontrar. 2,5. C. Determine o termo antecedente e o termo consequente da razão encontrada no item A. Vamos lá. O antecedente é o meu numerador, que é o 2. E o antecedente é o meu denominador, que é o 5. Tá certo? Próximo. Na escola Santo Canto do Saber, a turma do 7º ano fará uma apresentação de teatro para realizar uma cena especial. Alguns alunos estarão na plateia, sentados em lugares estratégicos, reservados em verde, conforme a imagem. Vamos lá. Neste teatro, a razão que representa a quantidade de cadeiras representada em relação, reservadas, né? Em relação ao total são quantas cadeiras reservadas? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 e o total de cadeiras, 36. Certo? Então é o item C. Terceira, marque com X as razões inversas. Lembra do inverso? Quem é o antecedente fica consequente. Quem é antecedente vira consequente. Quem é consequente vira antecedente. Certo? Então, no caso, marcou a primeira e a segunda. Essa terceira, elas são o quê? Iguais, né? Não inversa. Próxima. Verifique se as razões apresentadas em cada item a seguir são equivalentes. Como é que você vai fazer isso aí? Lembra lá o que são as razões equivalentes? Se você pegar e multiplicar os meios pelos extremos, também dá certo. Ah, tia, como assim? Multiplicar assim, ó. Se eu multiplicar 12 vezes 6, dá 72. E se eu multiplicar 9 vezes 8, também dá 72. Isso significa que elas são o quê? Razões equivalentes. Aí você bota sim, bota até esse cálculozinho aí para provar. Como também, se você pegar ali o item B, ó, se você multiplicar 4 vezes 12, é 48. Certo? E se eu multiplicar a parte lá, ó, 6 vezes 3, dá 18, né? São iguais isso aqui? Não, eles são o quê? Diferentes. Então, essas duas razões não são equivalentes.
certo? No item C, você faz do mesmo jeito. Se eu pegar e multiplicar o 24 vezes 10, dá 240. E se eu multiplicar 30 vezes 8, dá 240 também. Deu o mesmo resultado. Então, elas são equivalentes? São sim, certo? Daí a nossa primeira questão para a próxima. A razão A sobre B é equivalente a 7 sobre 5. Se A é igual a 35, é o valor de B. Pronto. Mesmo raciocínio que utilizamos aqui na primeira. Eu tenho o valor de A, que ele fala que é 35, sobre B, igual a 7 sobre 5. Pronto. Como é que eu faço para encontrar o valor de B? Vou multiplicar. 7 vezes B, 7B. Igual, aí eu vou multiplicar 35 vezes 5, certo? Que dá 175. Lembra que o inverso da multiplicação é a divisão? Aí você divide 175 dividido por 7, que você vai encontrar o valor de B igual a 25, certo? Terceira, na prova de matemática, Pedro acertou 9 questões de um total de 15. E na prova de história, ele acertou 10 questões de um total de 20. Qual é a razão entre o número de questões que Pedro acertou e o número total de questões de cada prova? Matemática, ó, ele acertou 9 entre as 15. História, 10 de 20. E a B, em que prova ele obteve o melhor desempenho? Foi em qual prova? É só você observar, ó. Certo? Está aqui a resolução aí no lado. Pronto, aqui a gente fizemos a correção, né? Agora eu vou pegar aí o livro e nós vamos continuar a explicação lá. Razão entre grandeza da mesma espécie. Vamos lá. Grandeza, primeiramente, o que é grandeza? É tudo que pode ser medido. Então, no caso, comprimento, área, volume, temperatura e tempo são exemplos de grandeza. Aí, ó. O quociente, que é uma divisão entre os números que expressam as medidas de grandezas em uma mesma unidade, é chamado de razão entre grandezas de mesma espécie. Exemplo, considere as alturas de duas árvores, 4,8 e 3,2. Qual é a razão entre as alturas da árvore maior e da árvore menor? Pronto, a razão da árvore maior, 4,8, da menor, 3,2. Simplificando, 3 sobre 2. Então, a razão é 3 sobre 2. Certo? A parte de escala, ó. Vamos ver aí, ó. No mapa, a distância entre a serra, entre o oeste do Brasil e o extremo leste, é representado por um segmento de 7,2 centímetros. Enquanto, na realidade, essa distância é de 4.320 quilômetros. Vamos calcular a razão entre a distância que está no mapa e a distância real. Como as medidas estão em unidade diferente, precisamos transformá-la. Pronto. Aí nós temos aqui o quilômetro transforma em centímetro. E a razão ela é dada por 7,2, aqui, ó, e o total, né? Simplificando, você vai obter este resultado. A esse tipo de razão damos o nome de escala, tá certo? O que é a escala? É a razão entre a dimensão em uma representação e sua dimensão correspondente ao tamanho real. A escala, né, é como se fosse lá a parte da maquete e o tamanho real é justamente o seu consequente. Exemplo, a miniatura de um carro tem 5,5 centímetros de comprimento. Ela foi construída na escala 1, 2 pontinhos, dividido, né, 96. Qual é a área do comprimento do carro? Qual é a real, né, o real comprimento deste carro? Vamos lá, escala. O comprimento da miniatura, 5,5. Comprimento real, né? Considerando o comprimento real igual a x, já que é o que queremos encontrar, temos aqui, ó, 1 sobre 96 igual a 5,5 sobre x. Aí multiplica os meios pelos extremos e você vai encontrar o comprimento real deste carro. Certo? Aí o exercício que vai ficar para vocês, ó, primeira parte é essa, ela tá falando de escala. Essa parte aí todinha vocês vão resolver, certo?
E agora vamos falar sobre razão entre grandezas de espécies diferentes. Você já estudou o cálculo da razão entre grandezas de mesma espécie, como foi o caso da escala. Agora vamos determinar as razões entre grandezas de espécies diferentes, certo? Na parte de grandezas de espécies diferentes, você vai observar outros valores, tá certo? Onde pode vir em centímetro, a outra pode vir em metro, e lembrando que você vai precisar fazer a conversão de escala, ou deixa tudo em metro ou em centímetro, logicamente que depende da questão, tá certo? O que é que vamos fazer agora? Nós vamos encerrar aqui nossa aula e vocês vão resolver o exercício que ficou aí na agenda, tá certo? Não deixe de realizar as atividades, gente. Qualquer dúvida, vocês já sabem o que devem fazer, certo? Dê mais uma leitura, resolvam mais exercício, que na próxima aula eu vou fazer a correção dessas atividades, tá bom? Tchau e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.